Então, senhores, o meu trabalho é em relação ao Poder Legislativo, seus membros, direitos, garantias e vedações. Vou começar a falar sobre os respectivos membros que compõem o Poder Legislativo. De acordo com o artigo 44 da Constituição Federal de 1988, o Poder Legislativo ele é exercido pelo Congresso Nacional, e que compõe a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Quem são esses tão famosos membros? Então, a gente tem os membros do Poder Legislativo, dentre eles estão os senadores e deputados federais, que eles estão no âmbito federal, deputados estaduais, que estão no âmbito estadual, e vereadores no âmbito municipal. Os órgãos que estão estabelecidos, que compõem esse poder. Estão o Congresso Nacional, que dentre eles estão o Senado Federal, que ele é representado pelos senadores, e a Câmara dos Deputados, representada pelos deputados federais. Os órgãos estaduais, eles estão, dentre eles, a Assembleia Legislativa, representada pelos deputados estaduais. E os órgãos municipais são as câmaras municipais, representadas pelos vereadores. Então, pessoal, agora eu vou falar em relação ao Poder Legislativo, suas garantias e vedações e direitos, etc. e tal, com base na Constituição Federal de 1988, dentre os artigos 53 a 56. Ou seja, o Estatuto do Congressista ele é um conjunto de normas que visa proteger e garantir a independência para que os deputados e senadores exerçam o seu cargo de uma forma independente, que foi para isso que eles foram eleitos, de uma forma democrática. Então, na verdade, é como se fosse um regime jurídico dos membros do Congresso Nacional. E nisso, em primeiro lugar, a gente tem o quê? A gente tem um conjunto de prerrogativas. E quando eu falo em prerrogativas, elas são estabelecidas em favor da instituição parlamentar. E não da pessoa do parlamentar. Em razão do cargo que ele está ocupando, em razão da instituição e da relevância que esse cargo ele tem, de fato. E são essas prerrogativas que vão garantir que essa pessoa física está investida desse poder, atue de uma forma independente perante os outros poderes. Então, é extremamente relevante, é extremamente importante, tão importante que a pessoa física, o parlamentar, ele não pode abrir mão desses direitos, não pode abrir mão em hipótese alguma. E um dos aspectos mais importantes em relação a isso é em relação às imunidades, que eu vou falar no próximo vídeo. Então pessoal, eu vou falar em relação à imunidade material que está presente no artigo 53, inciso 1º da Constituição Federal de 1988. O que seria essa imunidade material? Ela se trata do direito de expressão dos deputados, ou seja, da inviolabilidade, porque ela é extremamente importante para que eles exerçam seus cargos de uma maneira independente. E se trata no sentido de que deputados e senadores são invioláveis civilmente e criminalmente por suas opiniões e palavras e votos. Ou seja, de uma extrema importância, por mais desagradável que seja. Por isso que a gente sempre vê deputados e senadores se exaltando, falando de uma forma grosseira, de uma forma grotesca, que se eles não tivessem essa imunidade material, com certeza eles seriam indiciados por calúnia, por difamação, etc. e tal. Mas ele só pode exercer a sua opinião dessa forma em relação a aspectos que garante a função parlamentar. Pois algum tempinho atrás a gente teve um caso de um deputado federal que ele acabou dando uma entrevista, não sei se vocês chegaram a ver, em que ele dizia que não atacaria sexualmente uma determinada deputada federal porque ela não fazia o tipo dele. Ou seja, isso não está entre os princípios da função dele. Então, nesse caso, foi feita uma denúncia contra o tal parlamentar no STF, como uma queixa e crime, e as denúncias foram aceitas. Por quê? Esse comentário que ele falou não tem nada a ver com as funções dele, ou seja, esse parlamentar se tornou réu, porque ele só pode falar da maneira que ele acha certa, da maneira que ele acha correta, para defender os interesses do seu cargo, como deputado ou como senador.
entendeu? Isso que fez com que ele fosse processado criminalmente, porque ele deu uma entrevista e aquela manifestação, aquela sua opinião não tinha nada a ver, não tinha relação nenhuma com as suas atribuições quanto parlamentar. Ou seja, então por isso ele foi processado. No próximo vídeo a gente vai falar em relação à imunidade formal. Então, a imunidade material, por uma forma bem clara e bem rápida, resumida, ela se trata do livre direito de expressão dos deputados, senadores, membros do Poder Legislativo, dando para eles o poder de se expressar. Por isso que a gente vê, às vezes, pessoas se exaltando, pessoas gritando, falando coisas horríveis umas para as outras, porque eles têm esse direito e eles exercem para garantir a independência, garantir o exercício da sua função. Então, pessoal, a imunidade formal. O que seria essa imunidade? Essa imunidade ela estabelece que os membros do parlamento eles não podem ser presos ou serem processados criminalmente enquanto estiver exercendo seu mandato. Por que essa imunidade existe? Para poder garantir que os deputados e senadores eles cumpram seu mandato até o fim. Só que tem exceções. Caso o deputado ou parlamentar tenha cometido algum crime e ele seja pego em flagrante por crime inafiançável, aí sim ele começa aí sim ele pode chegar a vir ser processado mediante a essas circunstâncias. Caso ele, seja pego em flagrante e esteja cometendo um crime inafiançável. Fora isso, a partir do momento que ele é eleito, a partir do momento da diplomação, ele já goza desse direito da imunidade formal. Então, pessoal, outro aspecto bastante importante em relação a prerrogativas de foro, que ela fala que desde a diplomação, deputados e senadores são julgados pelo STF. Ou seja, então isso se diz respeito à relação penal relativa a qualquer crime. Mesmo se o crime tiver acontecido antes da diplomação, mesmo assim o STF vai atrair essa competência, né? Ou antes e depois, não importa. O STF é que vai julgar esse caso ele venha a ocorrer. E a questão é o seguinte, a gente tem um particular que tem que dar uma certa... tem que ser visto com um certo cuidado, porque essa prerrogativa de foro, ela dura enquanto o parlamentar está no exercício de seu mandato, de sua função. Acabou o mandato, acabou o foro privilegiado. E nisso é o foro privilegiado a que a pessoa seja julgada pelo STF, né? Então, a partir do momento que a pessoa não tem mais um mandato, não é mais um deputado, não é mais um senador, cessaria essa competência do Supremo Tribunal Federal. Então, pessoal, agora vamos falar em relação às vedações. Está no artigo 54 da Constituição Federal de 1988. Deputados e senadores, desde o diploma, da diplomação, no final das eleições, no processo final, enfim, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquias, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer à cláusula uniforme, né? Porque senão ia ser engraçado, o congressista não ia poder ter conta no Banco do Brasil, por exemplo, Banco da Caixa. Enfim, é um contrato que obedece às cláusulas uniformes, então não tem nenhum problema. Ele pode ir lá abrir a sua conta, não tem problema nenhum. Agora, em outras situações, ele não pode firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquias, empresa pública e sociedade de economia mista. Empresa concessionária de serviço público, como eu mencionei. Ao não ser quando esse contrato bancário, que eu estou dando um exemplo, só para você gravar, ele for de fato obedecer às cláusulas uniformes. Sim? E a linha B desse artigo, aceitar ou exercer cargo ou função ou emprego remunerado, inclusive aqueles que são admissíveis a junto, nas entidades constantes na linha interior. Ou seja, ele não pode ter, por exemplo, um cargo de confiança nessas entidades que a gente
sabe? Porque afinal de contas ele tem que ser congressista, ele tem que exercer as suas atribuições parlamentares. Não tem a lógica de estar aos dois lugares ao mesmo tempo. Então não pode em hipótese alguma. Outro ponto, desde a posse, a partir do momento que ele toma posse do seu cargo, a partir do momento que ele começa a exercer o seu cargo, né, eles não podem ser proprietários, controladores ou diretores de empresas que gozam de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Ou seja, ele tem que estar 100% dedicado ao cargo de parlamentar. É isso aí. Então, pessoal, agora de uma forma bem resumida, eu falo para vocês em relação aos membros, em relação às garantias, direitos e vedações em relação aos membros do Poder Legislativo. Como eu falei para vocês no início do vídeo, o Poder Legislativo ele é composto por deputados, senadores e vereadores nos âmbitos federais, estaduais e municipais. Dentre esses parlamentares, eles têm direitos, prerrogativas e violabilidades. Dentre as garantias e direitos mais importantes estão em relação ao aspecto das imunidades, a imunidade formal, que é extremamente importante, no qual fala que o parlamentar ele não pode ser preso e nem processado civil e criminalmente, a não ser por crime inafiançável e tem que ser pego em flagrante. A imunidade material, que se trata no sentido de que os parlamentares eles podem se expressar de forma que se acham convictas e corretas e sem medo de ser processado por aquilo, sem medo de ser processado por calúnia, por difamação, etc. e tal. E essas imunidades, principalmente essas prerrogativas, tem a prerrogativa do foro privilegiado, em relação ao serviço militar, que eles são isentos, em relação que eles não são obrigados a testemunhar. Todos esses direitos, eles visam a independência do cargo, ou seja, o livre exercício do cargo como deputado, como senador, etc. e tal. Eles visam manter aquele deputado exercendo aquela sua função da maneira que ele acha certa, da maneira que ele acha convicta, porque foi para isso que ele foi eleito pelo povo, né? No caso, pela gente. Quando a gente está votando, quando a gente está dando o nosso voto, a gente espera que aquele deputado ele exerça a sua função de uma maneira convicta, da forma que nós esperamos. Por isso que tem todas essas garantias, esses direitos, são para estabelecer que eles cumpram a sua função da melhor maneira possível. Um abraço, valeu.